João capítulo 18, irmãos, verso de número 33 até o 38, diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Pai, nós te damos graça, te louvamos e te bendizemos, Pai, por essa rica oportunidade. Leva cativo, Pai, em cativeiro todos os pensamentos. Dai-nos a graça, Pai, da Tua palavra. Que essa palavra encontre morada nos corações, encontre guarida, e que ela produza o efeito necessário pela qual ela está sendo enviada. Que no momento em que houver necessidade, ela possa fluir dentro de nós, e assim produzir na nossa vida, meu Pai amado, o efeito positivo que ela tem. Senhor, continue conosco aqui nessa noite, e realiza em mim, através de mim, em nós e através de nós, o Teu querer e a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, certos da Tua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento. Queridos, não vou me demorar, vou ser bem sucinto. E eu quero começar fazendo uma pergunta para todos vocês que estão me ouvindo aqui. O que é a verdade? Porque quando Jesus chega até Pilatos e declara para ele que o reino dele não é daqui, mas que o reino dele é de outro lugar, e ele veio para testificar da verdade, Pilatos faz uma pergunta para Jesus e ele fica sem resposta. Jesus não respondeu para ele o que era a verdade. Jesus não falou para ele. E o texto que eu li aqui, nessa introdução, deixa claro que Jesus só foi à cruz do Calvário porque alguém achou que a verdade que estava vivendo deveria fazer com que Jesus fosse crucificado. Então minha pergunta nessa noite para essa bela igreja: o que é a verdade? Qual é a tua verdade? Porque nós temos inúmeras verdades aqui nessa noite. Por exemplo, se eu vou me utilizar de alguns irmãos que são membros e amigos, se eu pegar o Sebastião Lucas e perguntar para ele qual é a verdade, ele vai me dizer uma verdade. Do lado dele, a poucos metros, se eu perguntar para o Yuri, ele vai me dizer que a verdade dele também é uma verdade. Se eu perguntar para uma adolescente dessa aqui qual é a tua verdade, ela vai me apresentar a verdade dela. Todos nós aqui que estamos sentados temos uma verdade. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui desse texto é que a verdade, pastor Isaías, ela é relativa, até que a verdade plena se manifeste. Porque são tantas verdades que nós encontramos aqui, e na maioria das vezes a única coisa que as verdades relativas produzem são divisões. A única coisa que as verdades relativas produzem são mortes, são destruições. Porque se os fariseus estivessem prontos para ouvir a verdade plena, não teriam crucificado a Jesus Cristo. Teriam abrido o coração, teriam dado espaço para poder tentar entender o que aquele homem estava fazendo na terra. Então, o que é verdade para nós nesse culto de ceia? Se nós tivéssemos aqui um tempo
se nós pudéssemos passar dias aqui dentro e dessemos a oportunidade para cada um de vocês, todos vocês trariam a sua verdade. Pastor, eu acho que a igreja tem que ser desse jeito. Pastor, eu acho que a igreja deveria cantar hinos dessa forma. Eu acho que a igreja deveria dar mais espaço para tal departamento. Eu acho que a igreja peca nesse tipo de coisa. Cada um de nós trazemos conosco uma verdade. E o difícil é que muitas vezes, pela falta de individualidade, a gente não quer que a nossa verdade seja ferida. A gente quer que a nossa verdade, ela se sobressaia à verdade do nosso irmão. A minha verdade, pastor José Amorim, é a que é a verdade plena. Então o que é a verdade? Eu quero trazer aqui nessa noite, rapidinho, porque a nossa ceia, nós não queremos fugir do horário, eu quero trazer, pelo menos aqui, dentro da Bíblia Sagrada, 3 verdades plenas que são imutáveis. Que nós podemos fazer o que quiser, mas nós não conseguiríamos mudar essas verdades. A primeira coisa, queridos, que eu preciso aprender, tentando descobrir o que é verdade, é que a verdade não é uma religião. A verdade não é isso. A verdade não é uma igreja. Prestem bem atenção, não é uma denominação. E é por isso que existem tantas. Porque os líderes de cada uma delas têm convicção que o que eles vivem é a verdade plena. Porque se não tivessem convicção, seríamos um corpo, assim como Jesus disse em João 17, que todos nós seríamos um em Cristo. Mas por causa de verdades relativas, a coisa se espalhou e se dividiu, formando vários lugares, aonde esses lugares definem que eles têm a verdade plena. Se você procurar em todas as denominações, você procurar o líder, ele vai dizer: eu sou o dono da verdade, o que nós pregamos é a verdade, o que vocês vivem é uma mentira. Nota-se que ninguém quer ceder a verdade que vive. A verdade não é um sistema de regras, a verdade não é imposição. A verdade, queridos irmãos, não é pegar pessoas, jogar elas dentro de um lugar e dizer: vocês têm que fazer isso, fazer aquele outro, porque se vocês não fazerem isso, vocês não terão sucesso espiritual. Isso não é a verdade. Isso são coisas, são pensamentos que pessoas trazem consigo mesma. A verdade, queridos irmãos, ela é relativa até a verdade plena aparecer. A verdade, meus irmãos, ela não é uma filosofia humanista. Não é. Não pense você que o teu estilo de vida, a forma que você vive, você diz: eu acho que isso aqui é certo, eu vou viver desse jeito, e é o jeito que eu quero, e é da maneira que eu acho que é certo. Não pense que isso aí vai garantir para você a verdade. Eu tive tantas verdades em minha vida que hoje eu fico pensando que amanhã eu posso ter uma nova. Por isso estou sempre aberto, para que se essa nova vier e vier de Deus, eu receba ela com muita satisfação. Porque a minha primeira verdade que eu vivi na minha vida, quando eu era moço, era a verdade da incredulidade. Deus não existe, esse negócio de Deus é coisa dos velhos. É coisa de gente que já não tem mais o que fazer, então Deus não existe. Essa era uma verdade que alguém vinha falar para mim de Deus, falava: isso é bobagem, para com esse negócio, porque esse negócio não funciona. A segunda verdade que se sobressaiu a essa verdade que eu tinha, que eliminou ela, é que eu vivi uma verdade dentro de um sistema de idolatria. Eu descobri, ou falaram, me ensinaram que coisas poderiam mudar a minha vida. E eu comecei a me apegar a coisas, até descobrir uma verdade superior, que coisas não mudam a vida de ninguém. Saí desse sistema, fui para um outro. Fui para um outro que me ensinou que a verdade era obedecer o tradicionalismo, as regras, a religiosidade ferrenhamente. Se abrisse para um lado ou para o outro, ia para o inferno, Deus ia matar. Eu vivi essa verdade por 3 anos. Se você usar isso, você vai para o inferno. Se você colocar a mão nisso, você vai para o inferno. Se você não participar 4, 5 vezes aqui, você vai para o inferno. Para mim aquilo era uma verdade. E teve muitos irmãos que sofreram comigo, porque eu achando que aquilo era verdade, então eu condenava sempre o outro. O pastor Johnny também viveu essa verdade. Para mim era uma verdade, eu não queria abrir mão daquela verdade.
Até que apareceu uma outra verdade, quando eu resolvi começar a estudar a Bíblia, lê-la, meditar nela, buscar nela a resposta. Porque eu me tornei uma pessoa que dizia para os outros: eu já não sei mais o que fazer, porque o João fala isso, o Pedro fala aquele outro, o Antônio fala aquele outro, o César fala, o que eu vou fazer? Alguém me diz: procure dentro da Bíblia, porque lá você vai descobrir uma verdade plena. E eu resolvi fazer isso. Alguns irmãos sabem que no meu primeiro ano de fé, eu li a Bíblia quase 3 vezes. Meu pai falou: ficou doido, virou fanático, vai ficar doido da cabeça, lê Bíblia dia e noite. Minha mãe um dia disse assim: filho, cuidado com esse negócio aí. Eu já vi gente ficar doidinho, tanto lê a Bíblia. Mas quem lê a Bíblia fica doido mesmo, irmão. A Bíblia diz isso, a própria palavra de Deus diz isso. Que a loucura de Deus, querido, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E aí eu fui me aprofundando, tentando descobrir qual a verdade plena, o que é verdade. A verdade não é uma filosofia humanista, não é aquilo que os homens dizem ser a verdade. É por isso que temos muitas vezes no nosso meio tanta gente desunida e separadas, tanta gente que não cumpre um mandamento pleno, que é quando Jesus diz assim: olha, a minha igreja, Pai, eu apresento os meus discípulos, meu povo, porque eu sou um com o Senhor, assim como eles serão um comigo. Mas aí a gente vê alguém que não quer ser um, porque o adolescente tem uma verdade: não quero ser um com você, tua verdade é muito estranha. Não quero ser um com os jovens, porque a sua verdade é muito estranha. Aí eu vejo jovens dizendo: eu não quero ser um com as pessoas mais idosas, mais maduras, porque a verdade de vocês é muito estranha. E agora? O que fazer? Como proceder numa situação dessa? E algumas pessoas, por não dedicarem tempo à oração, à busca, à intimidade e à leitura da Bíblia, elas começam a procurar verdades em igrejas. Sai daqui, vai para a igreja B, sai da B, vai para C, sai da C, vai para F, e assim elas ficam perambulando, para tentar achar em algum lugar uma verdade que se encaixe com aquela verdade que ela diz que é verdade, que no fundo é uma tremenda mentira, é um tremendo engano. Então nessa noite, queridos irmãos, eu quero que você saia daqui entendendo que pode ser que a minha e a tua verdade não seja a verdade plena. Pode ser que amanhã ou depois o Espírito Santo use o nosso presidente ou algum pregador e venha e traga para nós uma outra verdade. Eu sou aluno e professor da escola bíblica, como disse o pastor, e o Laudir trouxe uma palavra na penúltima escola bíblica, e eu sou um estudioso profundo da Bíblia. Eu tenho na minha sala dezenas de livros, eu invisto muito, mas o Laudir me ensinou uma coisa que eu não sabia, e eu precisei mudar uma verdade. Uma palavra da escola bíblica. Chamei ele e falei: rapaz, 21 anos servindo a Deus, lendo Bíblia e lendo livro, não sabia disso. Então sempre, queridos irmãos, a gente vai aprender coisas que podem nos surpreender, podem mudar a nossa mente. Agora eu vou apresentar para vocês aqui 3 verdades plenas, imutáveis, que você pode desejar, pensar, fazer o que você desejar fazer, isso aqui não muda. Isso é verdade. Isso pode causar em você alegria, como pode causar em você ira, mas essas verdades são imutáveis. Não há como mudá-las. Essas são plenas. Elas têm 2000 e poucos anos que elas existem e ninguém consegue mudar ela. A primeira verdade plena que a Bíblia Sagrada nos diz está em João capítulo 14, verso de número 6. A Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a... ninguém vem ao Pai senão... Então já vai cair uma verdade que algumas pessoas acreditam, que irão para o céu pelas suas obras, que irão para o céu porque são bonzinhos, que irão para o céu porque são diferentes dos outros, irão para o céu porque não fazem isso ou deixam de fazer aquilo.
A minha Bíblia diz, queridos irmãos, que o único caminho que conduz o homem à eternidade se chama Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Ele é o caminho e Ele é a verdade, queridos irmãos. Não há como a gente obter o prêmio que nós desejamos se nós não tivermos essa verdade. A Bíblia diz que um moço aparece até Jesus e diz para ele, Jesus pergunta para ele: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele deu um brado de glória a Deus. Isso tenho feito desde a minha mocidade. E aí Jesus aparece agora e fala: vai, vende tudo que tem e segue-me. Segue-me. E aí, meu querido irmão, dê aos pobres e segue-me. E aí ficou difícil, porque tinha uma outra verdade na vida daquele moço. No meio daquela verdade de guardar os mandamentos, de ser fiel a Deus, tinha uma outra que prevalecia. E eu chamo essa verdade de avareza, né? Tinha aquela que era maior. A Bíblia diz que foi difícil para ele deixar isso. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade. A Bíblia diz que não há salvação em outro além de Jesus. Olha o que diz em Atos capítulo 4, versículo 10 de seguir: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são curado diante de vós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E agora em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os nomes pelo qual devemos ser salvos. Não tem outro meio. Só Jesus Cristo é que salva o homem. Não adianta, querido irmão, você se estribar nos seus méritos humanos, porque não alcançará salvação. É só através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo justifica o homem. Olha o que a Bíblia diz, eu vou correr por causa do horário. Romanos capítulo 5, versículo 18. Você que gosta de julgar, que gosta de apontar o dedo, que gosta de mostrar os defeitos, fique sabendo que só Jesus Cristo é que nos justifica. Só Ele. A Bíblia diz assim em Romanos 5,18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Eu não sou bom, mas Jesus me torna bom. Eu não sou santo, mas Jesus me torna santo. Eu tenho um monte de coisa ruim, mas Jesus me torna limpo, queridos irmãos, para poder estar diante dele. A minha justificação não vem pelo que eu faço. A minha justificação vem pelo quem eu recebi em minha vida. Porque quando eu estou em Jesus, querido irmão, eu não preciso mais de ordenanças, eu não preciso mais de mandamentos, porque o próprio Espírito Santo me conduz a um caminho de santidade, a um caminho de adoração, a um caminho de amor ao meu semelhante. Só Jesus Cristo purifica o homem. Vamos correr, 1 João 1,7, que o irmão disse: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem que tomar muito cuidado, queridos irmãos, com essa questão meritória. Não, eu faço tudo certinho, sou fiel, sou isso, sou aquele. Muito cuidado, porque foi isso que levou Jesus para a cruz. Foi esse problema. Pastor, então quer dizer que eu não posso ser certo? Deve, porque quem vai te conduzir a ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa íntegra, é o Jesus que te purifica. Eu não deixei de beber, eu não deixei de fumar, eu não deixei de jogar, eu não deixei de me prostituir para ser salvo. Não, isso eu não fiz.
Ah, eu não jogo mais, não bebo mais, não me prostituo mais porque eu quero ser salvo. Não. Eu deixei de me prostituir, deixei de beber, deixei de jogar, deixei de enganar os outros, deixei de ser avarento, deixei de roubar porque eu já sou salvo. Já sou cidadão do céu. É diferente. A Bíblia diz que quando Jesus vem até mim, quando Ele vem em mim e eu estou nele, a Bíblia diz que eu sou cidadão de outra pátria, eu faço parte de outro reino. A Bíblia diz, eu vivo aqui, estou aqui, mas a minha pátria, o meu reino não é deste lugar. O meu sistema de vida, a minha forma de agir, não é a forma que este mundo tem, porque eu fui lavado, remido e justificado pelo sangue de Jesus, e é o Espírito Santo que me ensina o caminho em que eu devo andar. Só Jesus é que justifica o homem. Só Jesus é que redime o homem da perdição. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Olha que coisa extraordinária. Eu tenho falado sempre aqui, irmãos, que Deus não está à procura de trabalhadores. Não, alguém se escandaliza às vezes quando eu prego. Não, Deus não está à procura de trabalhadores. Deus está à procura de filhos. Deus está à procura de alguém que se relacione intimamente com Ele. Porque quando eu me torno filho, aí eu trabalho, porque eu tenho o prazer de ajudar meu pai. Eu amo meu pai. Aí eu não preciso que ninguém fique me cutucando, me empurrando, porque eu estou fazendo para o meu pai. Então, antes de eu ser um trabalhador, eu preciso ser filho. Eu pergunto para algumas pessoas, qual é a maior vontade de Deus? As pessoas me apresentam 7 que tem no Novo Testamento. A vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é que nós venhamos a fazer o bem a todos. Isso são vontades ministeriais de Deus. Eu já falei isso várias vezes. Se eu não for santo, vai mudar alguma coisa em Deus? Se eu não fazer o bem ao próximo, vai mudar alguma coisa em Deus? São vontades ministeriais que vai fazer bens para mim, mas sabe quais são as duas vontades de Deus? Como homem, como pessoa, a primeira vontade de Deus é revelar-se ao homem. Quantos de vocês Deus já se revelou? Quantos de vocês Deus pode falar assim, meu amigo, minha amiga, esse eu assino o cheque dele em branco. Se ele falar, eu estou ali do lado. Quantos de nós, Deus pode dar testemunho de nós, dizendo, este aí é meu amigo? Quantos? Filhos, queridos, é diferente. Filho está sempre junto com o pai. Filho gosta, pastor Isaías, de se relacionar com o pai. Por que eu disse esses dias, num domingo à noite, irmãos? Cuidado com o formalismo religioso. Cuidado com as TVs a cabos. Porque elas estão rompendo o relacionamento de filhos, de pessoas que não têm mais prazer de estar à igreja. Vamos aparecer lá uma vez por mês. Vamos aparecer lá a cada 60 dias. Cuidado. Porque eu tenho dito uma frase que escandaliza muitos. O que adianta uma vida na igreja e uma eternidade no inferno? Ei, Deus está procurando filhos. Deus está procurando gente que se relacione intimamente, que Ele possa chamar de amigo. É só Ele que pode redimir o homem da perdição. Só Ele que pode resgatar você da perdição eterna. Eu coloquei aqui que toda necessidade humana está em Jesus Cristo. O saber, o crer e o ser. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Qual fruto que você produz para o reino? Pastor, eu não estou produzindo fruto nenhum. Então você não está nele. Você está numa igreja. Você está num sistema religioso. Você está numa mentira pensando que é verdade. Não está nele. Porque quem está nele, a Bíblia diz que produz muitos. E agora? A primeira verdade, queridos, imutável, é que Jesus Cristo é a verdade. Ele não é uma religião.
Ele não é um sistema de regras. Ele não é uma filosofia humana. Ele é um Deus. Ele é um amigo. Ele é um salvador. Ele é alguém que pagou o mais alto preço para você ter a vida eterna. Se coloque em pé. Tem duas verdades a mais aqui plenas. Eu só vou ler para vocês porque já é 15 para as 9. Mas eu prego outro dia. Nós estamos aqui todo dia. Somos o co-pastor da igreja. Vamos pregar. A primeira verdade é que Jesus é a... Então não adianta você ficar pulando de galho em galho, igreja em igreja, procurando alguma coisa para satisfazer a tua mentira, porque não vai adiantar. A verdade é uma só, é Jesus Cristo está dentro da Bíblia. Eu vou para aquela igreja porque lá é assim, eu posso fazer isso, naquela... Não adianta, está vivendo uma mentira, precisa despertar, precisa acordar. A segunda verdade plena, vou só falar, a Bíblia diz em João 17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Outro domingo, outro dia eu vou falar sobre isso. A terceira verdade, essa é a melhor de todas, plena, que não há como mudar, está em 1 João 3, 18 e 19. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante deles asseguraremos os nossos corações. De que maneira? Quando nós nos amamos uns aos outros. Não tem como mudar. Filho de Deus ama. Filho de Deus ama e ponto final. O amor é um sentimento. Eu posso amar quem eu quiser, segundo, queridos irmãos, a nossa ciência médica, segundo os nossos psicólogos, é uma verdade plena. Igreja que não ama não é igreja, é ajuntamento de pessoas para sei lá o quê. Igrejas que tem grupos que se dividem entre eles, não é igreja, é ajuntamentos de pessoas para sei lá o quê. Igreja que vive a verdade plena, ela se ama mutuamente, ainda que o outro seja cheio de defeito. A gente se ama, porque diferença não é defeito. Tem um monte de gente que é diferente de mim. Tem um monte de gente que não usa terno, não usa gravata, não usa camisa social, mas ele é diferente, ele não é defeituoso, eu tenho que respeitá-lo, é a sua individualidade. Tem um monte de gente que não gosta, não pratica as coisas que eu pratico, mas isso não é defeito, isso é diferença e precisa ser respeitado. Amar, se não amar, vive na mentira. Gente que vive falando mal do outro, está cheio de texto aqui. Gente que vive falando mal do próximo, falando mal da liderança, falando mal de tudo. Eu quero te dar uma notícia: sai dessa mentira hoje em nome de Jesus. Entra para a verdade plena, que é o amor. Se derrama nesse amor de Cristo. Deixa o Espírito Santo te tomar e viva a plenitude do gozo do Espírito. Terceira verdade: o amor é a verdade. E eu termino aqui porque falta 15 minutos para nós fazermos a ceia. Eu quero orar por você. Abra o teu coração nessa noite. Pare, não deixe teu coração endurecer. Não deixe, não fique fechado para o novo. O Espírito Santo tem suas formas de trabalhar. Aquele moço que você diz que não vai dar nada, ele pode ser um grande pastor de igreja, um grande líder. Aquela moça que a gente não concorda muito com o jeito que ela está hoje, amanhã ela pode ser uma dirigente do círculo de oração, uma mulher muito usada. É só ajudar eles em amor. Tirar do nosso meio, queridos irmãos. Grupos que se dividem, eu dou uma notícia para vocês: caiam fora, saiam deles, porque vocês vão viver dentro deles e no final terão uma recompensa que não vão se agradar. Somos um em Cristo Jesus. Não abra mão disso. Somos um, somos diferentes.
Temos coisas distintas uns dos outros, mas somos um em Cristo Jesus. Eu termino nessa noite, queridos irmãos, dizendo no livro de Mateus que Jesus foi a uma pesca. Ele usa uma parábola e ele diz que ele lança a rede ao mar e naquela rede vem vários peixes, cada peixe com a sua diferença. Veio aquela rede, Jesus falou: olha, ninguém mexe, porque quem vai separar esses peixes são os anjos que vão vir na eternidade. Sabe o que tinha dentro daquela rede? Tinha dourado, peixão maravilhoso. Sabe o que tinha dentro daquela rede lá? Tinha aqueles pintado, tinha aqueles, como é que é esse peixe de 50 quilos, como é que é o nome? Jaú. Mas dentro daquela rede também tinha aquele peixinho terrível que fura a mão da gente, aquele pequenininho, como é que é o nome dele? Aquele bagrinho desse tamanho, mandizinho. Dentro daquela rede tinha traíra. Amém ou não amém? Dentro daquela rede tinha piranha. Amém ou não amém? E o que ele disse? Pode deixar. O pescador vem e separa tudo. Ele sabe o que é bom e o que é ruim. Assim sois vós. Na eternidade, na consumação dos séculos, os anjos do Senhor vai vir e vai separar o ruim do bom. Mas enquanto nós vivermos, nós vamos lutar para que o ruim seja bom também, para que esteja conosco na eternidade. Deus abençoe você em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. Eu quero fazer um apelo. Nosso pastor presidente pediu para nós fazermos apelo. Eu quero saber se você que veio nessa noite nos visitar, que talvez ainda não é evangélico, ouviu essa palavra e descobriu que você é alguém importante para o reino de Deus, que Jesus Cristo te salva, te redime, te limpa. Ah, pastor, eu não posso ir para a igreja porque eu fumo. Pode vir, é Ele quem vai te limpar. Ah, eu não posso ir para a igreja, pastor, porque eu bebo. Puxa, se eu tivesse pensado igual você, eu não estaria aqui hoje pregando o evangelho. Quantos nessa noite desejam confessar a Cristo como Salvador? Eu queria te dar essa oportunidade. Pastor, eu vim visitar e essa palavra falou o meu coração. Quantos querem entregar a vida a Jesus Cristo, se reconciliar? Temos alguém?